Crónicas. De Cristo Rei. Do Lubango para o mundo. Com Horácio Reis. Nas quitandeiras, zungueiras, não. A Operação Resgate começou com orientações precisas em algumas áreas, sendo as quitandeiras, zungueiras, uma delas. As zungueiras devem ser valorizadas, devem merecer um outro tratamento, porque elas, as zungueiras, fazem parte da história deste país. Grandes homens e mulheres que lutaram contra o colonialismo e o fascismo português foram nascidos e criados, educados por esta classe que deve merecer um capítulo à parte na nossa história. Mas a zungueira, a verdadeira quitandeira, que andava porta a porta, rua a rua, com o pregão da voz chiminha. Olha Lalancha, minha senhora, olha Tangerine, minha senhora, tem uma boquinha docinha pras criancinhas, com vitamina, com vitamina. A zungueira, peixeira, que rua a rua, casa a casa anuncia o cachucho fresco, o carapau com sangue na guelra, para a grelha com feijão de óleo de palma. Olha o cachucho fresquinho, olha o carapau a saltar. Eu cresci aqui no sul, com esses pregões das zungueiras, quitandeiras, e sempre foram respeitadas. A minha velha comprava na porta os frescos das zungueiras, os hortofrutícolas, as frutas, o peixe, sempre andaram rua a rua, porta a porta. Era uma classe de comércio que fazia muita falta e que faziam amigas. Elas já tinham as suas freguesas. Havia ética e cada uma sabia qual a sua rua e ninguém se mete lá na freguesa da outra. Zungueiras são uma classe de comerciantes que merecem ser veneradas, porque delas, do seu esforço, depende a família, a alimentação, o vestuário, o ensino. Muitos são os filhos deste país cujas mães e avós foram ou são zungueiras. Mas o comércio das zungueiras é um comércio específico, que nada tem a ver com o fogareiro no meio do passeio, a assar pernas de frango ou cabrito. A nossa verdadeira zungueira anda rua acima, rua abaixo, porta a porta, apregoando. Esta vendedora, a nossa quitandeira, cantada pelos nossos cantores, feitas poemas até em livros de poetas famosos, é cultura. Deve merecer estudo. Agora, o resto que se colou às nossas zungueiras é que não é bom. Ocuparam os passeios com as vendas de tudo e mais alguma coisa. Privam os passeios, prejudicam o trânsito de peões e de veículos. Atrapalham a vida dos transeuntes nas cidades. Penduram roupas nas paredes dos edifícios ao longo dos passeios. Isto é um comércio paralelo, sem alvará, sem pagamento de impostos. É contra este tipo de comércio que é preciso lutar, mas lutar bem, sem aleijar. Fazer sentir a estas pessoas que aquele tipo de comércio não é ambulante. Aquilo é um comércio que faz concorrência às lojas vocacionadas para isso, que pagam impostos, que têm alvará, pagam salários, etc, etc. Estar no passeio a assar pinchos é concorrência desleal para com restaurantes, os botequins, os snacks, etc, etc. As senhoras que se plantam no passeio a fazer unhas e cabelos é o cúmulo, meus caros. Para além de concorrência desleal aos salões, acaba por ser anti-higiênico e prejudicial para a saúde pública. Agora, é preciso chamar a atenção das nossas populações que usam consumir nesses locais, que usam comprar roupas nesses locais, que usam fazer unhas e cabelos nos passeios, que isso está errado. E mais, as autoridades deveriam punir os que ousam incentivar este tipo de negócios ilegais e na via pública,
consumindo. Atenção, isto não é quitandeira, zungueira. Já vimos lá atrás o que é a quitandeira, a zungueira. Esta pratica um comércio ambulante que não para, a não ser para atender, que vai de porta em porta. Este comércio anárquico, que ocupa passeios, ruas inteiras, que deforma bairros inteiros e que depois traz consigo a prostituição, a venda ilegal de moeda, o incentivo ao comércio de produtos de roubos, de assaltos, ao consumo de droga, à venda de drogas. Pois é contra este tipo de comércio que é preciso impor a ordem e a lei, a autoridade. Porque vender bens alimentares confeccionados na via pública é mau para a saúde pública por muitas e variadas razões. Não sabemos se o que estamos a consumir está dentro dos padrões de qualidade, se não estará estragado, se o vendedor que não tem cartão de sanidade tem ou não condições de saúde boas para vender comida, se não tem tuberculose, etc. E aqui é preciso disciplinar seriamente os armazenistas, os grossistas que vendem a retalho os bens alimentares e outras mercadorias a estes cidadãos sem alvará de retalhistas. Aqui reside uma boa parte do problema do comércio informal. É preciso fiscalizar seriamente os grossistas. Só pode comprar a grosso o retalhista com alvará e, se calhar, exigir os impostos também em dia. Existem mercados municipais criados para este tipo de comércio que ficam, assim, parados. Mercados cujas condições, que em muitos dos casos foram criadas ao pormenor, com água, energia, câmaras frigoríficas, coberturas, etc., para que os vendedores não apanhem sol, nem chuva e o mínimo de frio. Portanto, nada justifica que estas pessoas invadam as ruas dos bairros, das cidades e se plantem nos passeios, desafiando a ordem, a lei, a autoridade e invertendo a verdadeira essência do comércio. Temos que acabar com isso, que não é bom para a imagem do país. Mas nas zungueiras não. As zungueiras sempre existiram e devem merecer outro tratamento. Devem ser promovidas em termos culturais, como fazendo parte de um património também de luta, porque elas estão ligadas ao passado de luta contra a opressão colonial. Precisamos realmente de ordem nesta questão do comércio ambulante, criando mercados ambulantes, feiras com calendários bem organizados a nível de todos os municípios. Criar a categoria de feirantes. Portugal, por acaso, tem esse comércio bem organizado, porque teve que fazer frente também a esta situação de anarquia, quando foi invadido pela etnia cigana. E hoje tudo está organizado. Aprender com eles, por que não? Por acaso, nesta matéria e no comércio rural, Portugal pode ajudar com certeza. Não é ir buscar lá comerciantes para os colocar aqui no mato, nada disso. Essas pessoas, antigos colonos, já morreram, na sua maior parte, e hoje em dia não existe esse espírito. Cá entre nós, pode-se criar ainda esse conceito e mobilizar gente que ainda vá para a zona rural fazer aquele comércio de permuta. Um tipo de comércio que é importante para servir o interior do país, das províncias. Os nossos mais velhos lá na senzala, nos quimbos, ainda falam dos comerciantes do antigamente. Enfim, coisas do passado. E neste campo existem boas e más recordações. A verdade é que hoje precisamos desse comércio do mato a funcionar e não se consegue. Mas, para terminar, um texto sobre a Operação Resgate e o tributo às zungueiras, quitandeiras. Pensamos que tudo está dito. Bom dia. Crónicas de Cristo Rei, do Lubango para o mundo, com Horácio Reis.